Aí, pessoal, novidades, curiosidades, destaques e mudanças de Roger para o jogo da próxima segunda-feira e que estão claras nos treinamentos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora atenção a Valentus Energia Solar. Eu sei que a sua conta da luz está machucando. Eu sei que cada vez mais isso mexe com o orçamento de todos. Portanto, aqui está a solução. As placas solares. Valentus Energia Solar, economia e sustentabilidade. Aí você vai dizer, CCD, é muito caro comprar isso. Não, a Valentus já tem o financiamento para que você pague menos já na primeira parcela. No primeiro mês você já vai pagar uma conta de luz mais baixa. Portanto, Valentus, o orçamento é grátis. Então entre na descrição, fale com a turma da Valentus Energia Solar e resolva esse problema. Ainda por cima, ajuda o meio ambiente. Gente, o treinamento de Roger. O Grêmio folgou na segunda-feira, retomou terça e treinou nesta quarta-feira. Certo? Se colocou, se posicionou com mudanças e com destaques. Treinou muito conclusão, treinou muito a parte de 1 contra 1. E a gente começa aqui esse conteúdo com os destaques. Eu vou falar das mudanças no time, serão 2. Mas os destaques são importantes da gente relatar também. Qual é o primeiro deles e talvez o principal? Cresce a participação efetiva e de muita qualidade de Elkson. Elkson, até o momento, se mostra cada vez mais pronto para assumir a titularidade do Grêmio. A parte técnica encanta os jornalistas que acompanham os trabalhos e Elkson, aos poucos, começa a ganhar também moral interna para assumir a titularidade de Diego Souza. Isso mesmo, a titularidade do Grêmio. Não será ainda no jogo contra a equipe do Ituano? Não será. Mas Elkson começa a se habilitar. Lembrando que o Grêmio joga contra o Ituano em São Paulo e depois volta para jogar 19 contra a equipe do Criciúma em Porto Alegre na Arena. No único jogo, curiosamente, o único jogo em Porto Alegre no mês de maio. Essa é a rotina. E aí é onde a gente pode enquadrar ou colocar o Elkson. Me parece que o ideal seria fora de casa, pela velocidade, pela participação do jogo, mas não se surpreendam se a gente tiver ainda o Diego Souza no jogo contra o Ituano e por ser 3 dias depois aqui em Porto Alegre, já Elkson assuma a titularidade do Grêmio e esperamos que dê contribuição com gols, com possibilidades para o Grêmio evoluir. Esse é um caminho natural diante do que nós estamos vendo no treino. Mesmo que Diego Souza também tenha tido no treinamento desta quarta-feira um ótimo rendimento. Mas a gente sabe que o espaço do Diego Souza ele é mais restrito em razão da idade e talvez a gente tenha essa modificação no time que começa jogando, repito, não contra o Ituano, mas contra a equipe do Criciúma na próxima quinta-feira. Como que a gente pode avaliar, a partir de agora, as mudanças do técnico Roger? Existe uma dúvida e uma certeza de modificação do time. E uma espera, mas essa eu acredito que, pelo que a gente viu até agora, não vai haver para esse jogo. O Edilson vai ser titular absoluto. Já corre em volta do gramado, já começa a participar com bola, mas não vejo ainda segurança para estar na segunda-feira contra o Ituano. Não vejo segurança ainda para a participação do Edilson nessa partida. Então, para mim, segue Rodrigo Ferreira. Não vejo o Roger também jogando o Rodrigues ali para fazer algum tipo de modificação, porque se colocar o Rodrigues ali, vai estar escancarado também que foi mais um erro a contratação do Rodrigo Ferreira. Então, a tendência para mim, Rodrigo Ferreira, até que Edilson tenha condição, Edilson assume naturalmente e toca a posição enquanto estiver fisicamente muito bem. O Jeromel confirmado, Walter Kahneman tem treinado melhor, está evoluindo, já treina junto aos companheiros, já vai para o embate físico, hoje participou do trabalho de 1 contra 1 e o que a gente pode falar do Kahneman é que logo, logo ele estará aí, mas ainda não está pronto, a gente já falou sobre isso em conteúdo específico sobre a volta
de Walter Kahneman. Lateral esquerda, a primeira modificação do Roger. Nicolas volta naturalmente à posição. Ele foi expulso no jogo contra o CRB em Porto Alegre, cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, jogou o Diogo Barbosa, mas o titular da posição é Nicolas. Então, naturalmente, ele retoma a posição, ele vai ser o jogador e não tem questionamento sobre isso. Não me parece aí alguma modificação muito diferente. Essa é a conduta, esse é o ponto. O lateral esquerdo é Nicolas. Se tiver mais uma vez dificuldade, sempre Diogo Barbosa vai jogar, o que até agora incomoda demais o torcedor, mas essa também é a nossa realidade. E aí a gente chega no meio-campo, que é a grande dúvida e a pergunta que eu questionei lá na segunda-feira pela manhã, e que parece estar se construindo pela mudança do time do Grêmio. Gabriel deve ser o meia esquerda, jogando ao lado de Bitelo e logo atrás deles o Vijaçante. Essa deve ser a principal modificação do técnico Roger para esse jogo. Elias seguirá na extrema, Biel seguirá na extrema, Diego Souza seguirá na frente, mas o meio-campo não só entra um jogador no lugar de outro, como trocam as funções. O Gabriel Silva entra no lugar do Lucas Silva para dar mais posse de bola, mais velocidade na relação das tomadas de decisão e principalmente mais qualidade na chegada à frente. Então, Gabriel deve jogar. Com a entrada de Gabriel, ele vai para o lado esquerdo e o Bitelo, que tinha ou estava fazendo uma função de meia pela esquerda ou de médio volante pela esquerda, passa para o lado direito, que, convenhamos, é a sua posição de origem. Foi ali que Gabriel brilhou na equipe sub-20, depois sub-23 do Grêmio. Volante pelo lado direito, com o Gabriel pelo lado esquerdo. O Grêmio monta praticamente o mesmo esquema e a mesma forma com que jogou, mudando uma ou outra peça em relação ao time que estreou na mão de Roger. Quando o Roger assume e estreia o time contra o São Luís de Juí, ele usa exatamente essas peças. Usa Gabriel pela esquerda, usa o Bitelo pela direita, usa Vijaçante por dentro, usa dois extremas, no caso Wanderson, Janderson e Rildo àquela altura, e joga com Diego Souza mais fechado na frente. Esse foi o time que Roger montou para o primeiro jogo. E aí virou-se, correu atrás do rabo e está se encontrando lá, depois de tantos meses, exatamente a mesma ideia de formação com dois meias. E não me parece que isso vai terminar. Para mim, o time se encaminha para isso. Vamos torcer, e essa é a grande torcida que eu peço, que o Gabriel faça a diferença. Porque se ele fizer a diferença, o Grêmio estará fazendo a diferença. Nós não vamos continuar correndo atrás do rabo. Nós vamos ter em Gabriel um jogador que vai evoluir assim como o Bitelo evoluiu. Então vamos torcer que ele consiga fazer a diferença, que aí nós teremos Elias da base, Bitelo da base, Gabriel da base, recheado por jogadores experientes como Diego Souza, como Jeromel, como Edilson, para o Grêmio sair tocar um rumo mais seguro nessa Série B. Vamos torcer para que as coisas aconteçam bem e é isso que a gente espera para o jogo. Roger vai mudar o time. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.